bom pra começar. Pode falar. O que a gente vai falar? Oi, gente! Meu nome é Edilane. E o meu é Kelvin. Bom, a gente vai contar um pouquinho do porquê que a gente vai embora pro Japão. E né? também do porquê que a gente vai abrir esse canal, né? E Isso. gravar esses vídeos da nossa vidinha a partir de então. Pra resumir, a gente vai começar a fazer então um canal pra gente meio que matar um pouquinho da saudade, né? Entre os familiares, alguns amigos. De quem fica, né? Uhum. Então, e a gente vai também mostrar um pouquinho da realidade de quando a gente for pro Japão, os preparativos, a viagem. E no começo, né, falando a verdade, nem era muito um sonho meu, assim, né? Pra ser sincero, eu nasci na cidade que tem bastante descendentes japoneses e geralmente eles sempre iam pro Japão, né? Inclusive meu pai mora lá e tem muitos parentes que moram lá. Muita gente que sempre me falou, vai, o que aqui é melhor, não sei o que, e eu tô aqui ainda, né? É que ficou pra me conhecer. E daí, por incrível que pareça, quem que me incentivou mesmo a ir pro Japão foi ela, porque a Edilene sempre teve um sonho de morar no Japão. Na verdade, desde pequena eu assistia bastante dorama, né? Não assistia muito anime, porque meio que gostava mais Gostava da questão de ver mais séries, né, japonesas. Então, meio que desde ali de 2012, que eu tinha algumas amigas que também assistiam, né, no internato. Dorama era mais coreano, né? Mas é meio parecido com a vida japonesa. Mas, assim... Tanto é que o Kel assistiu, né, um ou outro comigo Então, ali. nem sabia que era dorama na vida. Depois que eu comecei a assistir com ela, né? Daí eu vi um pouquinho da vida lá naqueles lados dessas séries. E é bem comum, né, na verdade, por mais que sejam séries coreanas, mas meio que... É a mesma cultura, mais ou É bem menos. parecida, aham. Então, meio que... Daí eu acabei começando, né, lá em 2012, assistindo esses doramas e acabei... Me fez com que eu quisesse ir mais atrás da cultura japonesa, né, em questão de culinária, em questão de jeito, em questão de comportamento, educação, tudo, né? E acabei meio que me apaixonando por isso, né? Então, acabei realmente indo a fundo e tendo essa vontade. Tanto é que no começo eu acabei comentando com o Kel, né, da gente pensar em ir, né, pro Japão e tudo mais, e às vezes ele não concordava muito. No começo eu não queria ir porque eu tinha medo de deixar a família, os parentes aqui e ir pro outro lado do mundo, né? Apesar que hoje em dia, né, uma coisa que me tranquiliza bastante é a questão da internet, né? Hoje você pode ligar, falar com a pessoa. Na época que eu lembro que eu via os meus parentes indo, não eram bem assim. Você falava com a pessoa uma vez por mês e por telefone e ainda tinha que falar alguns minutinhos ali, porque a ligação internacional era cara. E hoje já não é bem assim. Hoje você pode. A gente também está pensando em fazer o canal também para se manter próximo das pessoas aqui do Brasil. Que daí a gente mostra a nossa vida lá, eles vêm daqui e todo mundo mata saudade daí. E para eles verem também como é que é a nossa vida lá. É mais para manter o contato com a família, né, mano? Sim. E também para mostrar para todo mundo, né? Quem quiser assistir, quem gosta da cultura lá, como é que funciona, como é que é essa transição de se mudar e começar uma vida praticamente do zero, porque a gente não consegue levar nada, né, mano? A gente só Sim. pode levar 2 malas, cada um de 20 e poucos quilos. De 23 23 quilos, então vai só roupa ali, a gente vai tentar levar o computador e só também, tem que começar do zero lá. Comprar móveis, comprar até roupa mesmo. O pessoal fala que você tem que refazer teu armário pela questão do clima, né? Uhum. A gente tá fazendo, né, o vídeo pra deixar também registrado, né, os nossos momentos e compartilhar, né, com quem queira aprender mais sobre a cultura, né, sobre as coisas lá do Japão. Também a gente poder ajudar também outras pessoas que têm curiosidade ou pensam e não sabem como, enfim, né? Então a gente acaba meio que ajudando. No começo a gente não sabia como é que fazia para ir, daí a gente Fomos conheceu umas atrás. pessoas que estavam indo também para uma agência chamada Ichiban. Pega um descendente até terceira geração, que é o meu caso, para poder ir morar no Japão, né? E aí eles fazem todo o processo burocrático, a gente não precisa esquentar a cabeça com nada, inclusive até a questão de... Eles até pagam a passagem pra gente pagar depois em serviço lá, né? E praticamente... Mas eles ajudam bastante. E aí também a questão de traduzir documentos, mandar pro Japão, eles fazem todo esse processo
cobram a taxa deles, mas a gente achou justo. Eles alugam uma casa pra gente morar, arrumar um emprego, então a gente já vai com tudo certo, assim. Tudo certinho. E Espera a gente lá no aeroporto. sim, tem até recepção leva a lá no gente Japão. pra prefeitura. Então essa parte a gente fica um pouco tranquilo, porque eu tinha um pouco de medo por essa questão de você ter que chegar lá sem falar a língua e ter que alugar uma casa, ter que arrumar um emprego. Então eu tinha esse receio achando que tinha que levar um bom dinheiro, né? Para poder sobreviver até você conseguir, né, um emprego lá no Japão. Tanto é que tem os gastos, né, antes de você ir, mas também tem o gasto depois. Então eles deixam você optar de pagar antes ou pagar depois. A gente optou pagar depois pela questão das condições financeiras e por questão da gente ir lá ter uma condição bem melhor, né? A gente tava E falando... também a gente também optou por pagar depois, porque a gente até tem um dinheiro para a gente poder pagar, mas a gente está pretendendo levar esse valor de emergência. e deixar de emergência. A gente não sabe como é que é, a gente não vai querer também ficar esperando, né? Trabalhar lá, esperar cair o primeiro salário para daí ter que comprar as coisas e esperar um mês inteiro. Se você pôr na ponta do lápis, acaba que compensando e compensando bastante, porque o salário mínimo lá acaba que sendo multiplicado, né? E a gente decidiu ir morar lá também pela questão, não só da questão financeira, né, amor? Mas pela questão da qualidade de vida. A gente pensou sobre a educação dos filhos, a gente pretende ter filhos ainda, né? E um dos pontos seria a questão de você não ter que trabalhar muito lá no Japão, que é um pouco contraditório, que né? muitos brasileiros acham que na trabalha verdade, muito, né? trabalham muito, mas na verdade... o Brasil acaba contrário. trabalhando mais do Na que verdade, o que japoneses. acontece é que lá no Japão você pode fazer muitas horas extras se você quiser. Só que o brasileiro que vai lá para juntar dinheiro e voltar ao Brasil, ele aceita fazer muitas horas extras, trabalha, faz escalas de 10, 12 horas diárias. E aí eles acabam trabalhando muito, mas por opção, porque a carga horária japonesa mesmo, ela é menor que a do Brasil. A gente vê, assim, vagas de empregos que começam a trabalhar 8h30 e vão até 5h30, assim. 4h30. 4h30. Então, esse foi um dos motivos. E com esse salário, com esse trabalho de fazer 100 horas extra, a gente consegue uma boa renda. Dá para ter uma vida muito boa lá. Inclusive, né, praticamente ter tudo que a gente quer ter lá, né? Outro ponto também, fora essa questão do serviço, de você não precisar trabalhar muito e ganhar uma boa renda, é também a questão da acessibilidade, né? A gente tem o problema aqui no Brasil do imposto, né? A gente paga todo mundo, né? Não é só a gente. O imposto é muito alto aqui no Brasil e, não sei se você sabe, gira em torno de 45% de tudo que você gasta é de imposto aqui no Brasil, né? Então, no meu ponto de vista, é muito pesado esse imposto. Fora que, né, a gente sabe que, né, o imposto nem vai para onde deveria ir. Corrupção no Brasil é muito forte. E lá no Japão, já tem impostos ali que a gente vê de 10%. Você compra tudo que você for comprar, é 10% de imposto. Isso é muito, eu acho que é muito barato, assim, tipo... E eles são tão honestos, né, nessa questão de imposto, que eles deixam ali pra você vai comprar as coisas, tem o valor que é só a mercadoria do que você vai comprar e embaixo o valor da mercadoria. Você tem transparência no governo, né? Tipo, você consegue ver tudo que é feito ali. Mas lá no Japão, o imposto, o salário mínimo lá gira em torno de 7 mil reais, a gente tá vendo. Se você for fazer a conversão direta, né? Varia bastante de acordo com a época do ano. Mas assim, um imposto de um carro zero lá no Japão, ele é meio que 15% de um salário mínimo. Então, em proporção com no Brasil, é muito menor. Aqui é muito difícil ter as coisas, a gente sofre para conseguir comprar as coisas, tem que trabalhar bastante, juntar dinheiro e fazer, inclusive comprar em crédito. Lá no Japão você não precisa dessas coisas. E não só carro ou casa, mas na quase questão tudo, né? de eletrodoméstico, eletrônico, tudo, né? Isso, celular, computador, coisa que a gente, né, gosta de ter, né? Então, lá no Japão é tudo muito mais acessível que aqui, e aqui a gente sofre muito para ter as coisinhas, né? Foi um ponto importante também, né? Inclusive, né, embora, né, o custo de vida seja mais alto que no Brasil, sim, mais ou menos assim, você dobra os seus gastos com alimentação lá no Japão, só que você cobre com um salário maior, né? Então compensa no final do lápis. Inclusive, a gente estava pesquisando, eu e ela vamos trabalhar lá e a gente consegue juntar, sem fazer hora extra, um salário inteiro de um de nós dois, que é um bom valor aqui, que no Brasil você
já é difícil você ganhar um salário desse, vamos supor, né? Se a gente não fizesse hora extra, vai vir R$ 7.000 para cada um de pagamento, convertendo direto, né? Então eu gastaria 7.000 para sobreviver e outros 7 a gente conseguiria juntar. Quando se faz hora extra, então, os caras conseguem juntar muito mais dinheiro, que não é o nosso caso, nós não quer ir para ficar juntando e trabalhando A feito gente um quer louco, morar. né? A Tem gente quer noção morar, a de gente morar. quer trocar de emprego também, a gente tem cursos e outras coisas para poder trabalhar em outra área lá, que a gente sabe que lá no Japão precisa desses setores lá. Eu estou estudando para virar programador e lá no Japão tem muita vaga de emprego nesse setor e esses empregos pagam muito bem mesmo, sabe? Então a gente vai para aprender a língua, estudar mesmo, né? Vai alguns anos, Vai né? alguns Pra anos, mas é trabalhar, um mas bom investimento. compensa. E outra questão também foi a questão das escolas, né, mano? Sim. Filhos. Aqui, né, no Segurança. Brasil, a gente tava meio que... Todo mundo aqui no Brasil tem um pouco de medo de ter filhos, né? Pela questão tanto da violência quanto de drogas, roubo, crimes. Então, a questão da segurança, a gente viu no Japão quase não tem acidente, as crianças de 2 anos andam na rua, aprendem a atravessar a rua não tem sozinhos. perigo, as escolas, as creches ensinam as crianças, saem com as crianças na rua para ensinar as crianças a atravessar um cruzamento. E, inclusive, até existe essa lei no Brasil que, né, o pedestre ele tem preferência. Então, teoricamente, se você parar numa rua para atravessar a pé, os carros teriam que parar, né, no Brasil. Só que essa lei não funciona aqui. Para, né? Lá no Japão funciona. Então, você para numa rua lá para atravessar, seja uma criancinha de 2 anos, assim, os carros param e deixam essa criança atravessar. Então, É muito bonitinho, É que elas muito- levantam o bracinho e vão indo. então elas são ensinadas a fazer isso, os carros respeitam, não tem acidente, não tem roubo. As escolas educam muito bem lá no Japão. A gente viu que Sim. as escolas japonesas, elas ensinam as crianças as crianças não têm merendeira e nem faxineira na escola, são elas mesmas que limpam as classes e a escola, inclusive até o banheiro da escola delas, elas mesmas que limpam. Mas tem um programa, pra quem gosta de acompanhar, que é o Crescidinhos, que mostra mais ou menos ali como que é a rotina de algumas crianças. Eles tentam influenciar as crianças a terem essa responsabilidade, né? E já crescerem já com tarefas, né? Uhum. E desde seus 2 aninhos já ter suas Obrigações. atividades e obrigações. E isso faz adultos responsáveis depois, né? Então eu mesmo A gente gosto quer ter muito desse filhos. tipo de educação. No Brasil você tem métodos de criar filhos bem diferentes que o resto do mundo, né? Então, mas esse é um ponto que a gente gostou demais e também a questão da tranquilidade, né? Sim. Você poder ir numa loja, deixar igual, se usa muito bicicleta lá e a gente também vai usar, né? A gente usa aqui no Brasil também, mas só para passear, né? aham. Lá seria meio que bicicleta é um meio de transporte para você fazer compra, para você ir no shopping. Ainda mais no começo, ainda quando você mais não no tem começo, um carro, né? Porque daí a gente Quem tem que primeiro chega- atualizar a carteira, daí eu vou ter que fazer umas aulas, porque lá no Japão o trânsito, o lado de dirigir do carro é diferente, as ruas são diferentes, as regras são um pouquinho, não sei se são totalmente, mas tem umas regras diferentes lá para você andar na rua. E então a gente vai demorar um tempinho para fazer a carteira de habilitação lá, então a gente vai ter que andar de bicicleta. E não que isso seja ruim, a gente até Não. gostou dessa ideia, né? E isso acaba trazendo um pouco mais de qualidade de vida, praticar um exercício diário, só que como necessidade, né? Todo dia você tem que pedalar um pouquinho para trabalhar, para ir no mercado. Então isso é legal daí. Aí acaba que forçando a gente a ter que praticar um exercício físico, né? Uhum. Então, lá na questão da segurança que eu estava falando, você vai fazer uma compra no mercado, você compra e deixa sacolas na bicicleta. Aí vamos supor que você está voltando para casa e quer parar numa outra loja. Você não precisa levar todas as sacolas para dentro da outra loja. Você deixa dentro da bicicleta na rua, na calçada ali. Nem precisa Ninguém- amarrar a bicicleta. Não precisa amarrar, não precisa pôr cadeado, não No precisa ter... começo a gente vai sofrer com isso, que a É. gente vai ficar meio receoso, assim, não, Vai se dar deixar até vão um pouco roubar. de medo, né? Agora, mas dizem que você deixa a bicicleta lá com as suas sacolas, com a sua compra ali, ninguém vai Ninguém mexer. mexe. Se você deixar seu celular pendurado, que as bicicletas Com eles têm lá, GPS, alguma coisa eles têm assim. nas bicicletas lugar para pendurar o celular ali. Se você deixa o celular ali, ninguém vai roubar. É muito comum, na Inclusive, verdade. tem até vídeos no YouTube, se vocês pesquisarem, pessoas que vão em comércios lá no Japão, tomar um café numa padaria, tomar um sorvete Esquece. e eles propositalmente eles deixam um celular caro
um computador, um notebook na Pra ver se mesa alguém vai e vão levar. embora e deixam lá para testar se alguém vai roubar. E esses produtos ficam lá, carteiras, inclusive com dinheiro, eles deixam na mesa e eles saem e ficam filmando com câmera escondida para ver se alguém vai roubar. Geralmente fica ali e diz que chega a virar o dia, tá lá. Inclusive a gente tem relatos de conhecidos que no Japão foram na época dos orelhões, lá em 1900, que a pessoa foi no orelhão ligar, acho que pro Brasil, e esqueceu a carteira dela com dinheiro, com documentos e tudo no orelhão, lá no Japão. E ela foi embora, esqueceu. Quando ela lembrou, ela foi no outro dia buscar e estava lá no mesmo lugar, do jeito que ela deixou. Então, o japonês é muito honesto, não tem roubo. Algo que a gente gostou bastante da cultura, né, japonesa e fez a gente pensar mesmo nesse sentido das pessoas serem muito honestas, né? De serem corretas, né, em tudo que elas fazem, porque é muito difícil, né, hoje em dia a gente ter pessoas assim... Cultura de você querer ser melhor sempre, né? Isso aqui no Brasil acaba não sendo muito praticada essa cultura, né? Tipo, você pega um emprego, você vai trabalhar no serviço, eles te mandam, a empresa te mostra o serviço e você vai lá e faz. Só que lá no Japão, todo mundo que trabalha, eles tentam fazer o melhor, dar o melhor deles. Eles tentam sempre buscar fazer o melhor produto, buscar fazer a melhor forma possível aquele trabalho. E eles se esforçam mesmo, não é assim, eu só vou tentar fazer o melhor, mas de acordo com o que não me cansa aqui, sabe? Eu só pedi pra fazer isso, então eu só vou fazer isso. Tem aquilo ali pra fazer, mas não é meu trabalho, eu vou deixar pro outro lá se ferrar, né? Então, lá no Japão não, lá tem essa questão de você sempre tentar fazer o melhor, e eu particularmente gosto muito disso aí, porque aqui, tudo que eu tento fazer aqui, eu tento fazer melhor, eu gosto de trabalhar. E às vezes não é reconhecido. Né? E aqui no Brasil acaba que não sendo muito... E você sofre também por questão de outros colegas de trabalho aqui, né? Tem muita gente às vezes que acha que brasileiro quando chega lá sofre. Preconceito. Mas, na verdade, é uma visão errada porque... Alguns brasileiros deixam uma fama lá no Japão, e então... Tem um colega meu que ele nasceu lá, um amigo meu, ele nasceu no Japão, acho que até hoje ele vive lá, mas ele passou, até os 18 anos dele, ele cresceu no Japão, depois ele foi vir pra cá com 19, e hoje ele tá morando lá de novo, né? Ele conta que quando você vê uma notícia de crime lá no Japão, os japoneses têm costume de falar assim, deve ter sido brasileiro que roubou, porque é o meio comum brasileiro que vai pra lá. A gente fala brasileiro, mas são brasileiros descendentes, né? Que brasileiro mesmo, sem ter o descendente japonês, não pode ir. Mas eles consideram brasileiro. Eu mesmo, eu vou chegar lá, eles vão me considerar um estrangeiro lá no Japão. Ou que em casa, né, com japoneses. Tudo estrangeiro lá. Mas... Só que não é um problema, Só que né? assim, é até você mostrar que você é diferente, né, dessas Eles valorizam o pessoas. trabalho lá e respeito, né? Tipo, chega numa empresa, eles vão te deixar lá no canto. Mas se você mostrar que você é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que se esforça, você é reconhecido lá no Japão, né? É claro que nem sempre. E outra coisa, não é uma pessoa que trabalha muito, mas é uma pessoa que trabalha com bem, qualidade. Que na verdade o japonês ele tem a carga horária menor que a do Brasil. Sim. E a maioria deles trabalham pouco, só que trabalham bem, né? Sim. É aí que tá a diferença. Então, se o brasileiro vai lá e deixa essa boa impressão, na verdade, tem até... A gente acompanha, às vezes, alguns vídeos de pessoas que, quando chegam, né, os vizinhos vão levar presente pra eles. Sim. Então, acabam sendo bem recebidos, acabam sendo... até você, né, tipo, no caso, se você não fizer nada de errado, você vai se dar bem no Japão. Exatamente. E a gente é esses motivos, né, mano? Vida financeira melhor, qualidade, segurança, educação dos filhos, isso é muito importante. Não sei se algumas famílias pensam assim também, mas pra gente é muito importante. A questão do trabalho, de não trabalhar muito. Não que a gente não goste de trabalhar, né? Eu gosto de trabalhar, inclusive a gente vai fazer hora extra no começo lá, mas a gente pretende não se matar de trabalhar, né? Mas a gente quer, tipo, não é na questão de não trabalhar em si, mas é na questão de você ter trabalhar um tempo pra ideal. Trabalhar no tempo de trabalho e depois ter a tua gente vida equilibrar a vida, casa, ter o tempo de lazer, passear. ter o tempo com a família. Uma coisa que é bem comum lá no Japão é as pessoas viajarem, né? No país mesmo, até nos países próximos ali. Isso é super comum lá, porque a tua renda te dá possibilidade para isso. É igual aqui, né? Às vezes tem gente que vai lá pro Nordeste, ou gente que vai do Nordeste pra cá pra passear. Então lá, na verdade, é algo muito comum. Que já não é tão comum aqui no Brasil. A gente aqui são nunca mais subiu ricos que viajam. Lá já é algo bem, bem acessível.
a gente decidiu largar e recomeçar do zero lá e gravar isso pra vocês, porque a gente gosta muito da cultura lá, né? Essa questão do respeito, de tudo que a gente comentou aqui, eu acho que é algo que chama muita atenção pra gente, né? Sim. E a partir de então, né, E Deus tem, assim, abençoado a gente, né, em tudo que a gente tem feito, né? A gente tem conseguido ajuda, né, de familiares. E tudo tem, assim, se encaixado, né, amor, pra gente ir. Então a gente tá indo, assim, também com a certeza de que Deus tá dirigindo ali os nossos passos, né, de onde a gente vai. E pra finalizar, né, esses são os pontos que a gente acabou contando Citando. aí, pra contar aí pra vocês. A gente pretende gravar vídeos pra mostrar a realidade, se vai realmente... mais ou menos uns 6 meses pra gente ir ainda, Isso. né? Até menos. Acho que menos, de uns 6 a 4 meses, né, pra gente ir. Mas a gente vai mostrando aí em questão também de passaporte, questão de detalhes, né, todo o preparativo, a viagem. Lá também a gente vai gravar daí bastante coisa, bastante conteúdo, Sim. né. E mostrar se realmente é real, se não é, se era o que a gente esperava, se não é, se a gente vai se decepcionar ou não, né, amor? Sim. Mas É isso. é isso. Então, até o próximo vídeo, gente. Até mais, qualquer coisa, se você quiser nos acompanhar, se inscreve aí, curte pra gente ver se vocês estão gostando do conteúdo e acompanha a gente aí.